tarde, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Desejo a todos uma ótima sexta-feira. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Passando a compartilhar conosco a palavra, né? A qual o Senhor me deu essa manhã e vou compartilhar com você. Amém? A qual eu creio que vai iluminar a nossa vida e iluminar nossos olhos. Segundo o livro de Mateus, capítulo 6, mostrando aqui o 22 e 23, que fala assim, ó. A luz e as trevas, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti haja sejam trevas, e que grandes trevas serão. Amém? Vou ler novamente. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti hajam sejam trevas, que grandes trevas serão. Né? Aqui o Senhor está dando um ensino, falando sobre a importância, né, de haver luz sobre nossos olhos, né? Que se nossos olhos forem bons, se a gente vê as coisas de maneira boa, todo o nosso corpo terá luz, né? Então, luz dos olhos quer falar assim, luz do entendimento, né? A maneira que a gente vê as coisas. Às vezes a gente vê as coisas de maneira muito negativa, né? Já vê as coisas com segundas intenções de alguma coisa. Parece que tudo que a gente tá vendo tem uma coisa de mal, né? Então, se você tivermos dessa maneira, você fala assim, eu purifico os meus olhos, para que meus olhos sejam bons, para que eu veja as pessoas de maneira boa, para que eu veja situações, Senhor, e eu possa ver coisas boas nessas situações, né? Eu estava vendo algumas coisas que vai nos ajudar aqui, né, a entender melhor isso, que fala assim, ó, luz nos olhos, né? Significa assim, ó, uma perspectiva positiva, generosa e focada no bem, né? Olhos bons. Ilumina todo o ser, enquanto uma visão egoísta negativa, olhos maus, traz trevas, né? Aí fala assim, ó, a metáfora, né, apita para a importância da intenção, fé e da forma como enxergamos o mundo, né? Ele fala, Senhor, me dá uma visão melhor da maneira que eu vejo as coisas, né? Para que em mim haja luz, enfim, através da fé, através de chegar a Deus, através de pedir a Deus sabedoria, né? Graça, porque assim, ó, Gênesis fala assim, Gênesis 1 fala assim, ó. No começo, Deus criou os céus e a terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta com um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então disse Deus, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Né? Então, no princípio, a terra era sem forma e vazia, né? E o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E Deus, ele falou assim, haja luz e houve luz. Né? E Deus viu que a luz era boa e houve separação entre a luz e as trevas. Né? Então, às vezes, a gente tá assim, a gente tá meio sem forma e sem vazia. Aí, quando a palavra de Deus vem, quando Deus falou assim, haja luz, né? Então, houve luz e houve separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que a luz era boa. Então, quando a gente recebe a palavra, a gente deixa entrar dentro de nós, né? Então a gente vai criando forma, a gente vai ficando luminoso, nossos olhos assim, olhos para o bem, né? Olhos para o bem não é ser uma pessoa, né, boa, porque você falou assim, ó, ser manso como a pomba e prudente como a serpente. Então nós temos que ser prudente, mas essa prudência não venha sufocar nós a um ponto de achar que todo mundo tá agindo de maneira incorreta, que todo mundo tem segundas intenções, né? Que as coisas que vem nos dominar, que venha trazer para nós um egoísmo, né? Um egocentrismo, né? Algo que, meu Deus, todo mundo quer o meu mal, né? Não, a gente temos que falar assim, ilumina os meus olhos, Pai, para que eu possa ver uma coisa boa nessa situação, para que eu olhe para a situação quando ela vier a mim, que eu possa ver algo bom nela, para que seus olhos sejam luz, amém? Aí fala assim, ó, visão positiva e generosidade refere-se a um espírito generoso, altruísta e contente. Enquanto o olho mau é associado à inveja, avareza e egoísmo. Né? E como que a gente consegue ter essa divisão das coisas? Né? No Mateus, que é onde nós vemos 6, 22, 24, está ligado a não poder servir a Deus, né? E a mamão, quer dizer, Deus e o dinheiro, né? E as coisas materiais. Porque se meus olhos são somente as coisas materiais, então meu coração vai estar nelas, né? Mas se eu sirvo a Deus, tipo assim, eu vou ter elas, só que elas não vão me dominar. Então eu vou saber administrar aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos de forma correta, né? Sem ser egoísmo, né? Sem ser
avarento, ou seja, que fala, Senhor, me ajuda, Pai, sabe? Porque se você não guardar, e vão vir a sentinela, né? E aí você não confiar no Senhor, a gente vai estar guardando as coisas, mas aí vão falar, Senhor, tudo que eu tenho, o Senhor que me deu, me ajuda a administrar, me ajuda a compartilhar, me ajuda a ser prudente, me ajuda a ser ético, né? Então, tudo isso pode vir com olho bom sobre nossas vidas, que a gente possa olhar as coisas e falar assim, eu preciso ver as coisas de maneira diferente, né? Me faça ver as coisas de maneira diferente, né? Me faça ouvir as coisas de maneira diferente, né? Me faça olhar de uma outra maneira essa situação, né? Às vezes passamos situações e você não está sabendo olhar ela de maneira correta. Aí, tem uma passagem no livro de 2 Samuel 10, que fala assim, ó. Depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Anum reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de bondade para com Amon, filho de Naás, como seu pai usou de bondade para comigo. Enviou Davi servos para servos seus para consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi até dos filhos de Amon. Né? Aqui fala sobre uma passagem a qual o rei de Amon morreu, né? E Davi, ele tinha uma amizade com esse homem tinha ajudado Davi de uma certa maneira, né? E ele morreu, e Davi manda seus servos e consolar lá o filho dele, né? Só que chegando lá os servos de Davi, esses servos do rei, né? Do filho do rei, falou assim, viu? Você acha que Davi mandou os servos dele vir consolar você, né? Você acha que ele veio aqui compadecido com o seu sofrimento, com o seu luto? Não. Certeza que ele veio para ver a terra, para ver, né, como funcionam as coisas, para vir contra nós. Olha que conselho, olha que olhos maus, né? Então, Davi tinha mandado para consolar, Davi tinha mandado porque ele era grato, porque ele tinha uma consciência grata, assim como nós temos que ser grato. E aqueles servos daquele filho do rei, ele deu esse conselho maléfico, maldito, né? E o que acontece? Nisso tudo surge uma guerra. Porque esse rapaz, né, ele ouve esses conselhos desses servos e ele fala assim, viu? Verdade. Aí pega esse servo de Davi, que Davi mandou consolar, manda rapar metade da barba, manda cortar a roupa dele até nas nádegas, né? Deixou eles quase nu, semi-nu. E mandam embora, ou seja, passou vergonha aqueles rapazes, constrangeu aqueles homens, né? E Davi sabe da notícia, né? E fala assim: não precisa chegar aqui, não precisa passar vergonha. Ele encontra eles no meio do caminho, né? E eles ficam lá se recuperando lá em Jericó até crescer a barba deles, que significa honra, né? E então, nisso tudo, o que surge? Surge uma guerra. Porque daí eles percebem que fez errado, né? Eles se levantam exército contra Davi. Davi, ele tem que se levantar com o seu exército, né? Acaba vencendo, mas uma guerra desnecessária. Por quê? Porque alguém viu uma intenção boa com os olhos maus. Então, Senhor, me faça, Senhor, sabe? Ver com os olhos bons as situações, né? Às vezes você chega a você para, de fato, para ter uma conversa boa, né? Para ver como você tá. E você tem uns olhos que você sabe, o que essa pessoa tá querendo, né? Não, sabe? Que a gente possa falar, Senhor, me ajuda a ter olhos bons. Porque muitas guerras são desnecessárias porque os nossos olhos são maus. Amém? Então, que nossos olhos sejam bons. Né? Senhor, me ajuda a ser grato, como Davi era grato. Davi não era daquele povo. Davi não fazia parte daquele povo. Só que ele era grato àquele rei que um dia o ajudou na sua necessidade. E ele manda os seus servos e consolar, né? Mas aquele filho daquele homem não soube entender ali a intenção. Porque tinha uns que tinham os olhos maus. E acabou dando um conselho mau. Então, que nossos conselhos sejam bons, que nossos olhos sejam bons, que nós possamos ser gratos e que a gente saiba administrar bem aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Amém? Deus te abençoe, que palavra no seu coração, que haja luz sobre nossos olhos, todo o nosso corpo. Né? Que às vezes a gente quer fazer o bem e a gente nem consegue. Por quê? Porque a pessoa ela tem os olhos maus, né? Porque acha que já tem alguma coisa ali, uma segunda intenção, enfim. Então, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã de sexta-feira, Pai. Senhor, eu falei disso aquilo, Senhor, que o Senhor me deu. Não sei, Senhor, se falei de maneira, Senhor, a qual, Pai. Os meus irmãos podem entender de maneira clara, mas que o Senhor veja em nossos olhos, que tudo aquilo que o Teu Espírito Santo queira revelar, Pai, que seja a eles, a mim, e que toda palavra, Senhor, que não foi necessário, o Senhor sabe, Pai. Mas que o Senhor venha nos ensinar, porque assim como o Senhor ensinou a multidão sobre o monte, o Senhor continua nos ensinando, dando clareza, para a gente não venha cair em ciladas, Pai, do inimigo, Pai, porque ele que quer causar, Senhor, confusão. Senhor, abençoa nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dê um bom final de semana e abençoa a vida do meu irmão, que a gente colocar a planta dos pés dele seja abençoado, que os olhos dele sejam iluminados, Pai, através dessa palavra, que significa o nosso entendimento, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, Deus te abençoe, que essa palavra no seu coração, uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana, fiquem com Deus. Beijo, beijo no coração, fiquem com Deus.